E aí, pessoal, voltando aqui à nossa velha tradição de realizar React, eu acho que era uma tradição, não sei. Enfim, voltando a realizar Reacts, vou voltar, né, aquela reação dos programas de podcast, aí só que agora vai ser também vídeo do YouTube, qualquer coisa, tá? Que tiver aí a gente vai estar reagindo também, né, pra gente estar conversando e debatendo aí. E aconteceu mais ou menos uns 13, 15 dias atrás, tá? O debate entre o Jones Manuel e o Kim Kataguiri, tá? O Kataguiri? Não, é Kim Kataguiri. E agora a gente vai ver agora, né, nesse e nos próximos vídeos, os trechinhos, né, os cortes lá que foi postado no Inteligência Limitada. Foi onde que aconteceu, né? O título é: O Kim Kataguiri arregou? Questões ambientais preocupantes no Brasil. Vamos ver. Perfeito. Primeiro eu dizer assim, que eu não disse que o deputado era playboy, ele se doeu, o movimento dele, o MBL, é basicamente um movimento de playboy. E agora tem tempo agora? Ih, rapaz, virou um debate sério agora. Esses movimentos que surgiram no contexto ali do impeachment contra a presidenta Dilma são fundamentalmente movimentos de classe média, isso está provado. E assim, nenhum problema em si a pessoa ser de classe média. Tem muita gente que é de classe média e que é comunista, que defende a luta da classe trabalhadora, porque pessoas de classe média também são assalariadas. Mas o deputado se doeu e defendeu o Arthur Lira, né? Porque o ataque a Glauber é fundamentalmente isso, é defender o Arthur Lira, que é ele que está perseguindo o Glauber. Por falar em atuação parlamentar, minha primeira pergunta é bem objetiva. Veja, a Vale do Rio Doce, que era a empresa mais importante de mineração do Brasil e da América Latina, foi privatizada numa operação criminosa durante o governo FHC. Uma privatização que foi ilegal e que a Vale do Rio Doce foi vendida para iniciativa privada por apenas 25% do seu valor total, né? O STF, infelizmente, sancionou essa privatização ilegal. Em seguida, a Vale do Rio Doce teve participação direta e o próprio ramo da mineração em várias tragédias no Brasil, né? A tragédia de Mariana, em 2015, e a maior de todas, a tragédia de Brumadinho. Os números registram... Caralho, já faz quase 10 anos dessa tragédia. Tá merda, cara. Parece que faz mais, né? Já, né? Mas parece, pô, né? A gente tá passando tantas coisas nos últimos anos aí que parece que faz realmente mais, né? E a gente acaba esquecendo, né? Uma coisa vai se sucedendo a outra, a gente vai esquecendo lá das primeiras lá. A época que só em Brumadinho morreram 276 pessoas. Esse número é só as vítimas diretas, né? Não pega as pessoas que morreram depois por doença, por depressão, que ficaram com sequelas múltiplas. Em 2019, Vilela, como resultado direto da tragédia de Brumadinho, foi apresentado um projeto de lei que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Ou seja, o controlador da empresa não cumpriu as normas de segurança, a barragem rompeu e causou desastre ambiental e humano, ele vai ser criminalizado, aumenta as penas ambientais, multas ambientais para a empresa, é a pena para o controlador, né? Foi um caso raro no Congresso, em que 367 deputados votaram a favor disso. Só 67 deputados votaram contra. Aliás, desculpa, 62 deputados. Kim Kataguiri votou contra o PL 2788 de 2019, que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Veja, em Brumadinho, cidade destruída, 272 pessoas morreram no imediato, prejuízos bilionários para as pessoas, para as pequenas e médias empresas e tal. A imensa maioria do Congresso votou a favor desse projeto, entendendo a importância frente àquela tragédia, mas só 62 deputados votaram contra. Kim Kataguiri foi um deles. E aí, deputado, você diz que é contra a impunidade, você diz que é contra a criminalidade, porque você foi um dos poucos deputados que votou a favor de não punir empresário mafioso que destrói a vida de milhares de pessoas. Antes da resposta dele, eu tinha me esquecido, né? Enfim, saiu o debate entre o Jones Manuel e o Kim Kataguiri, né? O Jones tá realizando o sonho dele aí, pediu pro Papai Noel ano passado, era uma realização dele na virada do ano, né? Ele pulou as 7 ondinhas ali, né? E pediu tal que... né, por favor, eu quero um debate com o Kim Kataguiri. E tá aí, tá realizado, tá? Em outubro a gente realizou. Outubro não, setembro, sei lá.
Lembrando que é até 3 minutos para pergunta e 5 minutos para resposta. Vamos lá, Kim. Vamos lá. Primeiro, uma falácia de dizer que atacar o Glauber Braga é defender o Arthur Lira. Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? A atuação parlamentar do Glauber Braga, ele agrediu uma pessoa dentro do próprio parlamento, não tem absolutamente nada a ver com eu fazer nenhuma defesa de nenhuma prática e de nenhum esquema de Arthur Lira. Então, assim, uma falácia pura e simples e aberta, escancarada para todo mundo que quiser ver. O outro ponto também em relação a, olha... É sempre esse velho discurso de que a empresa estatal foi vendida a preço de banana, foi vendida a 25% do seu valor total. Ora, engraçado que nenhuma dessas pessoas que falam isso compraram as ações a preço de banana naquela época para ficar rico. Porque se você sabe que a empresa está sendo vendida por um valor muito abaixo daquele valor de mercado, é muito simples você ir lá e adquirir as ações e você participar daquela empresa e você ganhar e ter lucros com isso. Nunca ninguém... Tá. Mas me diz o seguinte, assim, ó. Era aberto a comprar... Porque uma coisa foi o que aconteceu com a Petrobras lá em 2012, 2008. Enfim, não lembro lá, mas foi acho que no governo do Lula, acho que foi o Lula 2, que ele acabou vendendo algumas ações da Petrobras, né, colocando na bolsa de valores para as pessoas ir lá e comprarem. Agora, como a privatização da Vale não foi vendida a um grupo específico, então tu teria que ter na época, milhões e milhões, era muita coisa na época, né? Será que qualquer um teria, assim? Tipo, eu poderia chegar lá e comprar? Acho que não, né? Faz isso porque sabe exatamente que não se calcula o valor total da empresa sem você considerar todos os passivos que ela responde, sem considerar todas as dívidas às quais ela responde. Em relação ao PL 2788, uma explicação muito simples e muito técnica na realidade. Você precisa separar, e esse projeto não separava, o que é uma barragem de rejeitos, o que é uma barragem de mineração, para uma barragem de infraestrutura de hidrelétrica. Eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. Esse projeto, sim, instituía a pena muito dura para qualquer desastre ambiental causado por negligência, por omissão, por imperícia, em caso de barragens de rejeitos, porque a barragem de rejeitos é um passivo, é um prejuízo que aquela empresa precisa arcar e que precisa ter uma atuação do Estado para fiscalizar e garantir a manutenção daquela barragem, diferente de uma barragem de hidrelétrica que é um passivo. O próprio negócio da hidrelétrica depende daquela barragem. Se aquela barragem não funcionar, aquele negócio vai dar prejuízo, então são tratamentos distintos para situações distintas. E aí... Tá, mas me explica assim, ó. Tá, beleza, existe vários tipos de barragem, né, na engenharia e tal. Se todos esses tipos de barragem estouram, não é um desastre? Porque a gente viu, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ano passado e esse ano, né, quando os rios acabaram, choveu bastante e acabou os rios enchendo muito rápido, né, as casas em algumas regiões foram levadas, né, não existe mais casa, não existe mais bairro, cidade ali, entendeu? Tá, se uma empresa tem uma barragem lá, uma hidrelétrica, ela não cuida visando o lucro, ela não faz a manutenção devida visando o lucro, só o lucro, ela quer o lucro de uma vez e quando acontecer eles resolvem. É meio parecido quando acontece, por exemplo, com uma mineradora que também não faz a manutenção devida naquele coisa, porque aquilo ali é rejeito, se estourar, se arrebentar, aquilo ali já vai se estourar e arrebentar, já vai até me ajudar, porque eu já vou me livrar disso aqui já. Meio, tipo, é inconclusivo a fala dele, sabe? Eu perguntaria pra você, se você acha razoável, depois de você fazer o EIA, de você fazer o RIMA, de um estudo de licenciamento ambiental, você destinar 10% de compensação ambiental e parte de 10% dessa compensação ambiental ser utilizada com a justificativa de você proteger o meio ambiente para construir estádio de futebol e para reformar a Câmara de Vereadores. É óbvio que este instrumento, que é um dos principais instrumentos de defesa do meio ambiente da legislação brasileira, está sendo utilizado para achacar empresários por interesses políticos, e isso não se reverte em proteção ambiental. Então, eu quero fazer perguntas também objetivas para você. O que você acha de, depois de se fazer o EIA-RIMA, você ter a conversão de 10% em compensação ambiental e mais de 8% desse dinheiro não ser destinado efetivamente para compensar os danos e os impactos ambientais causados por esta obra de infraestrutura?
3 minutos para réplica, Jones. Vocês viram que o deputado não respondeu à pergunta. Veja, o deputado votou contra criminalizar rompimento de barragens por negligência, ou seja, não cuidar de todos os aspectos de segurança, né, que tem que haver para a barragem não romper, aumentava as multas ambientais para as empresas e a pena para os controladores das empresas. Está subindo agora para as minhas redes sociais matérias mostrando que o rompimento em Brumadinho, em Mariana, foi devido à negligência, à falta de investimento em prevenção, em segurança na atividade profissional. Se o deputado discorda do projeto, ele poderia, por exemplo, apresentar uma emenda. Ele poderia debater com sua bancada ou com seus pares para fazer mudanças no projeto e torná-lo melhor, mais eficiente. Todo deputado pode ir lá fazer uma proposta de emenda, recolhe as assinaturas e tal. Ih, rapaz, tá ensinando o Kim Kataguiri como fazer o trabalho dele, rapaz. Deputado, ele votou para proteger os empresários, tanto é assim que ele acabou de falar que os empresários são achacados, então os empresários são vítimas. 270 pessoas, mais de 270 pessoas foram mortas em Brumadinho, e o deputado está com pena de empresário. Ele acabou de falar, ele está com pena de empresário. Deputado, fale pro pessoal, para a população de Minas Gerais. A vítima é o empresário, ou são as pessoas que perderam tudo nessas duas tragédias? Pode ir? Aí é outra pergunta? Porque não é 2 minutos. Tá no banco do tempo. Eu fiquei com um minuto e meio. Então manda bala. Não, mas aí agora são os 2 minutos de tréplica? Não, vocês colocaram aqui só a réplica, não colocaram tréplica, então eu não sei, Jones. Vilela. Tá bom. Ele tem 2 minutos e 20, né? Isso. E eu tenho 1 minuto e meio. Então vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez ele está sendo falacioso. Primeiro, eu não disse que a culpa é da vítima, eu não disse que os empresários são culpados no caso de Mariana e de Brumadinho. Eu disse que institucionalmente nós temos uma legislação que na compensação ambiental, em vez de nós compensarmos o meio ambiente com reflorestamento, em vez de a gente compensar o meio ambiente, né, em você fazer, por exemplo, corredores para evitar atropelamento de animais, você colocar fiscalização da polícia ambiental para evitar escoamento de madeira ilegal, nós utilizamos esse dinheiro hoje para atender a interesses políticos escusos. Do licenciamento ambiental, nós gastamos muito mais, né, do que outros países desenvolvidos proporcionalmente nas obras, principalmente nas obras de infraestrutura ligadas a rodovias, a ferrovias, a hidrelétricas, e mesmo em mineração. Isso que eu coloquei em que há o achaque dos empresários. Em nenhum momento eu disse que... Tá. Falou. Tá, então por que ele não propôs leis, então? É o seguinte, aqui, ó, tem uma lei aqui, ó, que quando tiver a licença ambiental lá, toda a grana revestida vai ser pra tal coisa. Vai pro IBAMA, Polícia Federal. Porque ele falou, tá, beleza. Realmente, pode isso acontecer, talvez por uma falha do sistema, ou por uma falha das pessoas, né, dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, enfim, que use esse dinheiro para investir em estádio de futebol, asfaltar rua, enfim. Mas então por que ele não propõe, então, algo para, sabe, alocar esse dinheiro pro caminho certo, sabe? Eu concordo um pouco com o Jones ali. Ele coloca como se o empresário fosse a vítima ali, né? Tipo, coitado do empresário, é a vítima, né? Que era sobre Mariana e sobre Brumadinho. E você que não respondeu a minha pergunta, se você acha razoável, no EIA-RIMA, depois do estudo, você gastar dos 10% que você gasta com compensação ambiental, né? 80% desse dinheiro não vai para o meio ambiente. Eu queria até perguntar se você sabe o que é um EIA-RIMA. Se você sabe o que é um processo de licenciamento ambiental, você sabe o que significa o EIA-RIMA? Você sabe o que significa o processo de licenciamento ambiental? Você sabe o que significa você relatar um projeto maior na Câmara dos Deputados que depois vai superar a legislação que foi aprovada anteriormente, porque o posterior prevalece sobre o anterior? Eu queria saber se você entende essas premissas básicas para saber se a gente consegue debater. Porque se você não sabe o que é um EIA-RIMA, como é que eu vou debater com você? O que é um EIA-RIMA, Jones Manuel? O que é? Porque eu também não sei. Gente,
como vocês percebem, o deputado ele está fugindo do assunto. Ele está puxando um debate sobre licenciamento ambiental, que tem uma pergunta para fazer para você sobre isso, sobre uma votação sua, que é pró-desmatamento, mas a pergunta que eu fiz foi muito objetiva. Frente à tragédia de Mariana e Brumadinho, houve um consenso na Câmara dos Deputados de endurecer as regras para tentar evitar novos desastres futuros. RIMA é a sigla para Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. Respectivamente, são documentos exigidos para o licenciamento ambiental de atividades de empreendimentos que possam causar impactos ambientais significativos. O IARIMA, né, ele é fundamental para determinar se um empreendimento pode ser implantado próximo de áreas naturais, como rios, lagos, mar e unidade. Eu só não entendi. Ó, o IARIMA, ele é obrigado... É um relatório que ele é obrigado por lei, né, federal de 81, em atividades que são estrada de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, ferrovias, portos e terminais de minério, de petróleo e de produtos químicos, aeroporto, oleodutos, gasodutos e minerodutos. Eu acho que ele está tentando dizer que uma parte ali faz o estudo, né, do EARIMA e tal, e uma parte tem que ser, né, para... Mas enfim. Se apresentou um projeto de lei de criminalizar o rompimento de barragens por negligência, perfeito? Então, isso tangencia o tema do licenciamento ambiental e das regras ambientais, mas temos aqui um tema específico. Esse projeto foi aprovado, a imensa maioria da Câmara dos Deputados votou a favor, gente de direita, de centro, fascista, liberal, gente do novo, do PSL da época do Bolsonaro, e só 62 deputados votaram contra para proteger os empresários da mineração e no caso específico a Vale. O deputado Kim Kataguiri foi um dos que votou contra. Aqui coloca aqui, ó, do iusnatura, né? .com.br aqui, ó. O IARIMA é exigido na fase de licenciamento prévia de empreendimentos ou atividades que podem causar significativa degradação ambiental. Quando os impactos forem significativos e não forem mitigados, o órgão ambiental em questão poderá exigir compensações, tá? Beleza, o órgão pode exigir uma compensação, né? Pô, tá, beleza, tu vai fazer a estrada, mas, né, tem que... Mas aí que eu digo assim, ó, tá... Quem é que tá pedindo, por exemplo, essas construções aí, né, desse dinheiro do EARIMA para fazer, tipo, estádio de futebol? Entende? Então, se cria uma legislação para, né, se colocar no caminho certo. Para endurecer a regulação penal, endurecer as penas para empresários que, de maneira negligente, provocam rompimento de barragens. Ele não explicou até agora por que ele votou contra esse projeto. Até a maioria dos parceiros dele, deputados, votaram a favor. Então quem está fugindo do debate é você, e você precisa explicar, deputado, porque frente à maior tragédia da mineração da história brasileira, você foi um dos poucos deputados do país inteiro que votou contra e para defender os empresários da mineração. E o EARIMA nada? Acabou meu tempo. Ah, entendi. Então, não deu tempo de responder. Primeira pergunta aqui. Beleza. Ô, Vilela, é 2 pessoas, Vilela. É 2 pessoas fazendo o debate, não é 3, 4. Pô, tu pode fazer, por exemplo, assim, ó, por bloco, né, com mais ou menos, tá? Como se fez, por exemplo, acho que na Globo e na Band, por exemplo, um tempo. E aí ele tem que calcular o tempo, né, para, por exemplo, dá 20 minutos, né, dá 1 minuto para fazer a pergunta e 20 para coisar. E aí vai trabalhando em cima desse tempo ali, né, porque realmente ficou muito pouco ali. E fiquei curioso para saber a opinião do EARIMA lá, se ia rimar ou não o Jones Manuel, né. Mas tá aí, cara, tá aí, né. Tá aí, interessante, né. Ele votou contra porque depois tinha um projeto que ia substituir, mas o outro projeto não sei tal, aí ficou confuso, mas eu vou dizer, tá, Kim Kataguiri deu uma melhorada, né, pô, esse pessoal do MBL, ele melhorou na oratória, né, os caras estão mais grandão, estão falando pra fora, estão, sabe, os cara aprenderam, é o que eu tô dizendo. Quem não souber se comunicar nesse meio
político vai acabar ficando para trás. E isso eu digo dos candidatos de cada aspecto político. O aspecto político do pessoal de direita e de extrema direita, eles estudaram. Às vezes a gente acha que esse... Tudo bem, que um político ou outro, ele realmente pode ser uma pessoa que não estudou, não sabe? Mas as pessoas que estão em volta, que estão na campanha, que estão nas equipes, são pessoas estudadas e eles sabem o que atrai o olhar das pessoas ou não. Como ocupar espaços na internet ou não, né? Se o pessoal de centro-esquerda e de esquerda não se ligar, vai acabar ficando para trás. O pessoal de esquerda e de extrema esquerda nunca soube se comunicar, né? Eles sempre tiveram um pouco essa dificuldade. Eu acho que talvez por ser mais algo... eu acho que eles queriam mais falar realmente com seus pares, né? Nunca quiseram, por exemplo, assim, falar com a maioria da população, né? Mas eu digo, o pessoal de direita, de extrema, principalmente o de extrema direita, aprendeu e hoje em dia fala para todo mundo o que as pessoas querem ouvir. Só então. Volto no próximo vídeo. Cara, não deixa até de comentar. Comenta um ponto, cara. Sabe? Já ajuda muito o vídeo e já faz o YouTube recomendar, além de deixar o like, mostrar pro YouTube, né, que o vídeo tá sendo aprovado, para ele recomendar para mais pessoas, para crescer, para eu ganhar uns trocados. Cara, todo mundo aqui no YouTube, 95% das pessoas aqui no YouTube estão por um trocado, tá? Não vai nessa ali não, que a pessoa... ou é um trocado ou é outra coisa, né? É só o topo de funil e eles vão depois querem um objetivo maior deles. Então, é isso aí. Valeu. Falou.